A continuação do artigo da revista Chiesa Viva, em 13 de novembro de 1964, Paulo VI, na presença de 2.000 bispos, depõe definitivamente a tiara sobre o altar. Era este o grande objetivo da Revolução Francesa, praticado pelas mãos daquele que se sentava na cátedra de Pedro. Uma consequência mais importante do que a decapitação de Luís XVI e do que a brecha da porta pia. Com este gesto, Paulo VI rejeitava os 3 poderes papais simbolizados na tríplice coroa, quase a significar que não queria mais governar a Igreja. A que poderes se referia durante o seu pontificado, depois daquele gesto? Não condenou o maçom jesuíta Teilhard de Chardin, já condenado pelo Santo Ofício em 30 de junho de 1962, e anteriormente atingido por punições e restrições por parte da Santa Sé e da Companhia de Jesus em 1923, 26, 27, 39, 48 e 55. Por quê? Também nunca condenou o perfídio satânico, o catecismo holandês, um dos fatos mais graves do seu pontificado, permitindo que tal venenoso livro difundisse em toda a Igreja, dando um golpe quase que mortal na fé. Por quê? Toda a hierarquia eclesiástica reinada por Paulo VI não podia condenar ninguém, nem combater nenhum erro, nenhum ato de disciplina. Todos os agitadores da fé sabiam que tudo acontecia sob a responsabilidade de um papa maçom. Também Paulo VI não ousou chamar, nem punir, nem falando a teólogos holandeses. Esse condutor de heresias, desmoralizador daqueles que ainda criam na fé católica. Por quê? E também Hans Küng, que se preocupava só com ensinar aos fiéis o que é honesto não crer. E que os ateus têm muito para ensinar. Paulo VI, deste modo, soube conduzir com grande mestria o povo atrás de sua primeira política maçônica. A sua política de quimera substituiu a fé em Deus pela fé no homem. A cidade terrestre que ele queria realizar devia fazer aquecer a cidade celeste e a vida eterna. Depois do que, quando escreveu O Poder, ainda podia-se dizer que a orientação da Igreja Católica com o Vaticano II, mais do que do tipo teológica ou litúrgica, foi espiritual e ideológica. A desconfiança e hostilidade relativamente feita à abertura de João 23 e a de Paulo VI, rumo às pressões do mundo moderno, eram devidas à
suspeita de que tais pontífices conduziam uma obra de destruição, dirigida pela maçonaria para impor o reino de Satanás, destruindo a autêntica fé em Deus, em Jesus Cristo, Filho de Deus, e na Virgem Maria. Por volta de 1965, Papa Paulo VI recebe no Vaticano o chefe da loja P2, Lício Gelli. A seguir, Paulo VI concede a Gelli o grau de comendador. É que tem ordens Sant Silvestre Papae. Mas a abertura de Paulo VI para a maçonaria. A Igreja Católica sempre condenou a seita maçônica. Primeiro foi o Papa Clemente XII, em 1738. Depois deste, todos os pontífices renovaram a condenação. As sanções, as ademoestações. Uma das principais encíclicas contra a maçonaria, promovidas por Bento XIV em 18/5 de 1751. Depois veio a Ecclesiam de Pio VII, de 13/9 de 1821. E outras, né? De Leão XII também, de 13/3 de 1825. A Tradite de Pio VIII, de 24/5 de 1829. A de Pio IX, 9/11 de 1846. A de Pio IX também na sequência em 20/4 de 1849. A Humani Genius de Leão XIII em 20/4 de 1884. E a famosa Pascendi de São Pio X em 8/9 de 1907. Bento XIV abençoou o trabalho de Monsenhor Juin contra as seitas inimigas da religião. Pio XII, em 24 de julho de 1558, denunciou a maçonaria como a raiz do ateísmo científico, o materialismo, da dialética do racionalismo e do laicismo. Mas o Papa João XXIII, em 1960, recordou ao Sínodo de Roma que, quanto concerne a seita maçônica, os fiéis devem recordar-se que a pena estipulada no Código de Direito Canônico, no cânon 2335, está ainda em vigor. E em 5 de janeiro de 1954, o Santo Ofício condenou uma obra do grão-mestre da maçonaria austríaca. E em 20 de fevereiro de 1959, a Assembleia Plenária dos Cardeais, Arcebispos e Bispos argentinos publicou uma declaração em que recordava a condenação formal dos Papas Clemente XII e de Pio X. Mas depois veio a nova orientação da Igreja, confirmada pelo maçom Yves Marsoldo, num dos seus livros, né? Infelizmente, esta nova atitude da Igreja foi a virada do Vaticano II. E guiado por João XXIII, primeiro, e depois por Paulo VI, o qual
adaptou repentinas posições ecumênicas e liberais para com a maçonaria. Mas, para aclararmos aqui este aspecto de Paulo VI, vejamos alguns dos seus feitos e ditos. Essa paz de fato, foi sancionada por uma carta de 19 de julho de 1974. O cardeal Casper, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ao cardeal Carol, presidente da Conferência Episcopal nos Estados Unidos. Uma carta privada do conde Leon Ponsins, périto em questões maçônicas, lê-se o seguinte: com Pio X e Pio XII, nós, franco-maçons, podemos bem pouco, mas com Paulo VI venceremos. Bem, um chefe da maçonaria, o senhor Marsoldo, no seu livro Ecumenismo, visto por um franco-maçom de tradição, falando de Montini, escreveu: pode verdadeiramente falar-se de revolução, a qual, a partir das nossas lojas maçônicas, se estendeu magnificamente sobre a Basílica de São Pedro. De fato, a reforma litúrgica foi prevista pelo maçom em 1883, que ele escreveu que num concílio ecumênico do Vaticano II, a Igreja sofrerá uma transformação que a porá de harmonia com a civilização moderna. O elogio fúnebre do grão-mestre do Palazzo Giusti, Giordano Gamberini, feito na revista maçônica, conclui dizendo que, pela primeira vez na história, os maçons podem prestar homenagem ao túmulo de um papa sem ambiguidade nem contradições. Mas, por volta de 1948 e 1950, então Monsenhor Montini disse ao Morlion, da OP, não passará uma geração e entre as duas sociedades, a Igreja e a maçonaria, entre essas duas será feita a paz. Paulo VI anula a censura sobre a maçonaria, pelo que o grão-mestre Lino Salvini, em 18 de março de 1978, poderá dizer: as nossas relações com o Vaticano são ótimas. A maçonaria de fato penetrou na Igreja de Paulo VI. Comprova-o as leis maçônicas que entraram na Igreja no seu pontificado, com as do aborto, do divórcio, a separação entre igrejas e o Estado, a degradação dos seminários e das congregações religiosas, um verdadeiro plano maçônico, como o da ONU e o da Unesco. Foi o lançamento de sua religião do homem, um conceito caracterizadamente maçônico. Recordamos também a sua visita à ONU, onde, antes de recitar o seu discurso humanista, Paulo VI entrou na Meditation Room, santuário maçônico, no centro do qual está um altar para um Deus sem rosto. Durante a sua viagem à Terra Santa, em 1964, no Monte das Oliveiras, Paulo VI abraçou o patriarca ortodoxo Atenágoras I, um maçom de grau 33. Desde essa viagem à Terra Santa, em 1964, Paulo VI começou a usar o epod, um colar que o pontífice
judeu Caifás ostentava quando condenou Jesus Cristo à morte, porque se declarou Filho de Deus. O epode, desse modo, assume o significado de negação da divindade de Jesus Cristo. Em 13 de novembro de 1964, Paulo VI depõe no altar a tiara, tríplice coroa, símbolo dos poderes do Papa, renunciando a ela definitivamente. Além disso, dará o seu báculo e o seu anel ao budista birmanês e maçom U Thant, secretário-geral da ONU. Em 7 de dezembro de 1965, na conclusão do Vaticano II, disse na homilia: a religião de Deus que se fez homem encontrou-se com a religião, porque é uma do homem que se faz Deus. É de observar que a religião do homem que faz Deus é a religião da autodivinação do homem, da maçonaria. Mas o homem que se faz Deus, no entanto, comete o pecado de Lucifer e segue o conselho da serpente bíblica: sereis como deuses. Isto não é senão o pensamento herético, teólogo, Teilhard de Chardin, sectário maçom da ordem martinista e considerado a alma do Vaticano II. Nada se admira, então, se na comissão diretiva para uma Bíblia de concórdia, Paulo VI quis também o grão-mestre do Grande Oriente da Itália, professor Giordano Gamberini, um dos fundadores e bispo da Igreja Agnóstica Italiana, que é a igreja satanista fundada na França em 1888. Em 23 de março de 1966, Paulo VI coloca no dedo do Dr. Hansen Laico, o maçom, o seu novo anel conciliar, e depois, juntamente com ele, dá a bênção aos presentes. Em 3 de junho de 1971, Papa Paulo VI recebe, em audiência pública no Vaticano, membros da loja maçônica da Bunai Brit, a mais poderosa loja maçônica reservada aos judeus, aos quais Paulo VI chamou meus caros amigos. Em 29 de novembro, a Conferência dos Bispos Católicos e a Liga Antidifamação da Bunai Brit anunciaram a formação de um grupo comum de trabalho destinado a examinar os problemas relativos à fé dos judeus e dos católicos. Uma carta ao grão-mestre Gamberini, Rosário Expósito escreve que uma série de decisões de Paulo VI são uma indiscriminada abertura para a maçonaria. O grande comendador supremo do Conselho da Maçonaria do México, Carlos Vázquez Rangel, revelou que Ângelo Roncalli fora iniciado na maçonaria em Paris, e que de fato estava em Paris quando os não iniciados, Ângelo Roncalli e Giovanni Montini, foram iniciados no mesmo dia, nos augustos Ministérios da Fraternidade. Por isso, não é estranho que muita coisa que foi realizada no Concílio Vaticano II por João XXIII fosse baseada em princípios e postulados maçônicos, como pode-se ver no processo número 832, de 12 de outubro. Mas
façam com que sejam cardeais, bispos, pois algum dos nossos filhos, de modo que destruam a Igreja Católica. De várias partes e muitas vezes de maneiras objetiva, por vezes violenta, ensinou também Paulo VI, segundo Péritos da heraldita e nobreza, né? Seria descendente de judeus convertidos. Em várias fontes citamos aqui que na Lumière, Leon de Poncius, Cristianes e etc. E sempre teve boas relações com francos maçons em ambientes judaicos. Pode ver-se a documentação sobre o pensamento e a obra maçônica. Paulo VI o padre Simão e Gerard de Lariès. Mas também com tudo isso não se pode ignorar, além disso, que a eleição ao papado do cardeal Montini foi devido à intervenção da alta maçonaria judaica. É um documento escrito pelo príncipe Scortesco, primo irmão do príncipe Borghese, presidente do conclave que elegeu Montini a Supremo Pontífice. Nele contém a seguinte informação sobre o conclave de 21 de junho de 1963. Que durante o conclave saiu um cardeal da Capela Sistina para se encontrar com representantes da B'nai B'rith e anunciou-lhes a eleição do cardeal Tiri. Responderam dizendo que as perseguições contra a igreja seriam imediatamente retomadas, regressando ao conclave, fez eleger Montini. Mas a beata estigmatizada Ana Caterina tinha já visto descrito esta autodestruição na igreja nas suas visões. O Vaticano II era composto também por liberais e modernistas que, todavia, simulavam a sua pertença ideológica à maçonaria. Por exemplo, o maçom cardeal Linear, que, provocando a rejeição da discussão dos esquemas preparados pelo Santo Ofício, queridos por João XXIII, transformou o Vaticano II numa torre de Babel do tipo maçônico. Aqui chegamos à hipótese da invasão maçônica do Vaticano. Já não é uma simples hipótese, mas uma realidade que lança a luz sobre o modernismo de Paulo VI, sobre o seu deixar andar a demolição da igreja, sobre o seu encarniçamento na descrição dos estados católicos e de uma destruição sobre a sua abertura ao leste e o seu comportamento ideológico ainda antes do seu discurso à ONU, dos mais altos lugares da maçonaria. Recordemos a sua falta de oposição ao projeto do seu amigo Monsenhor Stetschigaray, presidente da Conferência Episcopal Francesa e bispo de Marselha, quando quis dotar o santuário de Nossa Senhora da Guarda com uma capela para os budistas e outra para os muçulmanos. Esta era uma intenção tipicamente maçônica. Tudo isso explica os altares voltados para o povo, uma comunhão na mão, o fim da missa tradicional, os catecismos heréticos para corromper a fé e etc.
que nos fazem lembrar a advertência de Nossa Senhora em La Salette: Roma perderá a fé e tornará-se a sede do anticristo. E a Senhora em Fátima, quando disse: o Satanás conseguirá introduzir-se até ao cimó da igreja. Neste ponto já ninguém se pode espantar com a veracidade da lista. A lista Pacorelli, que contém 121 nomes de altos prelados inscritos na maçonaria. Nota-se que, pelo menos, os principais e mais chegados e poderosos eram colaboradores de Paulo VI. O Hermenegildo Benedetti, já grande orador do Grande Oriente na Itália. Mas o Monsenhor Pasquale Maquet foi seu secretário pessoal em 1967 a 1978. Seu próximo desde 1954. Pois bem, também o seu nome está incluído na lista Pacorelli, com os dados: inscrição de 23/4 de 1958, matrícula 5463/2. Nome de código MAPA. O cardeal João Vilotti foi muitos anos secretário de Estado do Papa Paulo VI, a seguir o Papa João Paulo I e depois a João Paulo II, até a sua morte em 1979. O general Leconte, dos serviços secretos franceses, e oficial Masmaia afirmaram explicitamente que o cardeal Vilotti era maçom e que os seus pais eram ambos maçons da loja Rosa e Cruz. Eis os seus dados de inscrição: matrícula 041/3, nome do código Gianni. Em 20 de outubro de 1985, o cardeal Cassaroli, por ocasião das celebrações do 40º aniversário da ONU, fez na igreja de São Patrício de Nova York uma homilia de grande fôlego, cujo conteúdo atesta que a concordância entre a igreja e a maçonaria podia ser considerada de fato adquirida. Bem, na continuação, falando dos irmãos ao seminário, em 17 de junho de 81, dizia-se do Monsenhor Betazzi, o Monsenhor Cassaroli, fique bem claro, não eram falatórios de corredor, eram informações reservadas que nos seria trocadas. Nós, do vértice da maçonaria italiana, que o cardeal Cassaroli fosse maçom, admitiu também o Papa João Paulo II, porque, de fato, em 15 de outubro de 1984, veio ver um arcebispo colaborador chegado do Papa com o seu secretário e disse ter dado a nova concordata, no qual o primeiro indicado era exatamente o cardeal Cassaroli. O arcebispo disse que quem, depois de ter notado ao Papa que o artigo evidenciava a presença do cardeal Cassaroli na lista maçônica,
João Paulo II, batendo 3 vezes o punho na mesa, exclamou: já sei, já sei. Os seus dados são inscrição em 28/9/1969, matrícula 41076, o nome de código é casa. Vejam, o cardeal Ugo Poletti foi vigário de Roma, nessa qualidade representante de Paulo VI no governo da Diocese de Roma. Seus dados da inscrição também eram matriculados com o código de UPO. O cardeal Sebastiano Baggio foi prefeito da Congregação dos Bispos e, desse modo, propunha a nomeação de novos bispos. Não obstante a acusação pendente de pertencer à seita maçônica, pelo que podia inundar as dioceses de todo o mundo, com inscritos nas lojas ou como filomações, os seus dados são a inscrição e a matrícula 85, 26 e 40, com o nome de código de Seba. O cardeal Joseph Schwanz foi um dos grandes eleitores de Paulo VI. Schwanz participou numa espécie de pré-conclave, reunido na vila da Gotofarra, no Umberto Ortolani, famoso membro na loja P2 de Lício Gelli. O Andreotti, no seu livro, falando daquela reunião, dizia-se que o bispo Annibale Bugnini foi afastado por João 23, onde ensinava, mas para Paulo VI, e o chamou para lhe confiar a reforma litúrgica, nomeando o primeiro secretário da Concílio ad Asequendam e da Sacra Liturgia, e depois o secretário da congregação. Mas ocorreu o pior. No entanto, quando um cardeal apresentou a Paulo VI a prova da pertença do Monsenhor Bugnini à maçonaria, Paulo VI foi obrigado a afastá-lo de Roma, enviando como pronúncio para Teherã, no Irã. Mas foi o arcebispo de Viena, o cardeal Franz Koenig, de Viena, que teve 2 processos civis, sendo ambos reconhecidos em sua pretensão à maçonaria. Aparece num processo contra o professor católico escrito, o qual provou a filiação na loja maçônica do cardeal Koenig. Também o histórico membro da maçonaria, o professor Aldo Mola, indicou Koenig como pertencente à maçonaria. E é bom lembrar que no concílio foi o cardeal Koenig que recomendou aos padres conciliar tomar finalmente em consideração a ideia de cunho maçônico de Teilhard de Chardin sobre o evolucionismo. Figura como maçom em várias listas, como em Troibo, de junho de 1976, e no seminário italiano. Foi iniciado na maçonaria em Cambrai, em 1912 e 1924. Foi elevado ao grau 33 no rito escocês antigo e aceite. Conta-se que, no tempo em que frequentava a loja, encontrava o cardeal Linearte. É bem compreensível que, então, aquele cardeal maçom, no
Na continuação do artigo da revista Chiesa Viva, em 13 de novembro de 1964, Paulo VI, na presença de 2.000 bispos, depõe definitivamente a tiara sobre o altar. Era este o grande objetivo da Revolução Francesa, praticado pelas mãos daquele que se sentava na cátedra de Pedro. Uma consequência mais importante do que a decapitação de Luís XVI e do que a brecha da porta pia. Com este gesto, Paulo VI rejeitava os 3 poderes papais simbolizados na tríplice coroa, quase a significar que não queria mais governar a Igreja. A que poderes se referia durante o seu pontificado, depois daquele gesto? Não condenou o maçom jesuíta Teilhard de Chardin, já condenado pelo Santo Ofício em 30 de junho de 1962, e anteriormente atingido por punições e restrições por parte da Santa Sé e da Companhia de Jesus em 1923, 26, 27, 39, 48 e 55. Por quê? Também nunca condenou o perfídio satânico, o catecismo holandês, um dos fatos mais graves do seu pontificado, permitindo que tal venenoso livro difundisse em toda a Igreja, dando um golpe quase que mortal na fé. Por quê? Toda a hierarquia eclesiástica reinada por Paulo VI não podia condenar ninguém, nem combater nenhum erro, nenhum ato de disciplina. Todos os agitadores da fé sabiam que tudo acontecia sob a responsabilidade de um papa maçom. Também Paulo VI não ousou chamar, nem punir, nem falando a teólogos holandeses. Esse condutor de heresias, desmoralizador daqueles que ainda criam na fé católica. Por quê? E também Hans Küng, que se preocupava só com ensinar aos fiéis o que é honesto não crer. E que os ateus têm muito para ensinar. Paulo VI, deste modo, soube conduzir com grande mestria o povo atrás de sua primeira política maçônica. A sua política de quimera substituiu a fé em Deus pela fé no homem. A cidade terrestre que ele queria realizar devia fazer aquecer a cidade celeste e a vida eterna. Depois do que, quando escreveu O Poder, ainda podia-se dizer que a orientação da Igreja Católica com o Vaticano II, mais do que do tipo teológica ou litúrgica, foi espiritual e ideológica. A desconfiança e hostilidade relativamente feita à abertura de João 23 e a de Paulo VI, rumo às pressões do mundo moderno,
eram devidas à suspeita de que tais pontífices conduziam uma obra de destruição, dirigida pela maçonaria para impor o reino de Satanás, destruindo a autêntica fé em Deus, em Jesus Cristo, Filho de Deus, e na Virgem Maria. Por volta de 1965, Papa Paulo VI recebe no Vaticano o chefe da loja P2, Lício Gelli. A seguir, Paulo VI concede a Gelli o grau de comendador. É que tem ordens, Sant Silvestre Papae. Mas a abertura de Paulo VI para a maçonaria. A Igreja Católica sempre condenou a seita maçônica. Primeiro foi o Papa Clemente XII, em 1738. Depois deste, todos os pontífices renovaram a condenação. As sanções, as ademoestações. Uma das principais encíclicas contra a maçonaria, promovidas por Bento XIV em 18/5 de 1751. Depois veio a Ecclesiam de Pio VII, de 13/9 de 1821. E outras, né? De Leão XII também, de 13/3 de 1825. A Tradite de Pio VIII, de 24/5 de 1829. A de Pio IX, 9/11 de 1846. A de Pio IX também na sequência em 20/4 de 1849. A Humano Ingênuos de Leão XIII em 20/4 de 1884. E a famosa Pascende de São Pio X em 8/9 de 1907. Bento XIV abençoou o trabalho de Monsenhor Juin contra as seitas inimigas da religião. Pio XII, em 24 de julho de 1558, denunciou a maçonaria como a raiz do ateísmo científico, o materialismo, da dialética do racionalismo e do laicismo. Mas o Papa João XXIII, em 1960, recordou ao Sinódo de Roma que, quanto concerne a seita maçônica, os fiéis devem recordar-se que a pena estipulada no Código de Direito Canônico, no cânon 2335, está ainda em vigor. E em 5 de janeiro de 1954, o Santo Ofício condenou uma obra do grão-mestre da maçonaria austríaca. E em 20 de fevereiro de 1959, a Assembleia Plenária dos Cardeais, Arcebispos e Bispos argentinos publicou uma declaração em que recordava a condenação formal dos Papas Clemente XII e de Pio X. Mas depois veio a nova orientação da Igreja, confirmada pelo maçom Yves Marsoldo, num dos seus livros, né? Infelizmente, esta nova atitude da Igreja foi a virada do Vaticano II. E guiado por João XXIII, primeiro, e depois por Paulo VI, o qual
adaptou repentinas posições ecumênicas e liberais para com a maçonaria. Mas, para aclararmos aqui este aspecto de Paulo VI, vejamos alguns dos seus feitos e ditos. Essa paz de fato, né, foi sancionada por uma carta de 19 de julho de 1974. O cardeal Casper, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ao cardeal Carol, presidente da Conferência Episcopal nos Estados Unidos. Numa carta privada do conde Leon Ponsins, périto em questões maçônicas, lê-se o seguinte: com Pio X e Pio XII, nós, franco-maçons, podemos bem pouco, mas com Paulo VI venceremos. Bem, um chefe da maçonaria, o senhor Marsoldo, no seu livro Ecumenismo, visto por um franco-maçom de tradição, falando de Montini, escreveu: pode verdadeiramente falar-se de revolução, a qual, a partir das nossas lojas maçônicas, se estendeu magnificamente sob a Basílica de São Pedro. De fato, a reforma litúrgica foi prevista pelo maçom em 1883, que ele escreveu que, num concílio ecumênico do Vaticano II, a Igreja sofrerá uma transformação que a porá de harmonia com a civilização moderna. O elogio fúnebre do grão-mestre do Palazzo Giusti, Giordano Gamberini, feito na revista maçônica, conclui dizendo que, pela primeira vez na história, os maçons podem prestar homenagem ao túmulo de um papa sem ambiguidade nem contradições. Mas, por volta de 1948 e 1950, então Monsenhor Montini disse ao Morlion, da OP, não passará uma geração e entre as duas sociedades, a Igreja e a maçonaria, entre essas duas será feita a paz. Paulo VI anula a censura sobre a maçonaria, pelo que o grão-mestre Lino Salvini, em 18 de março de 1978, poderá dizer: as nossas relações com o Vaticano são ótimas. A maçonaria de fato penetrou na Igreja de Paulo VI. Comprova-o as leis maçônicas que entraram na Igreja no seu pontificado, com as do aborto, do divórcio, a separação entre igrejas e o Estado, a degradação dos seminários e das congregações religiosas, um verdadeiro plano maçônico, como o da ONU e o da Unesco. Foi o lançamento de sua religião do homem, um conceito caracterizadamente maçônico. Recordamos também a sua visita à ONU, onde, antes de recitar o seu discurso humanista, Paulo VI entrou na Meditation Room, santuário maçônico, no centro do qual está um altar para um Deus sem rosto. Durante a sua viagem à Terra Santa, em 1964, no Monte das Oliveiras, Paulo VI abraçou o patriarca ortodoxo Atenágoras I, um maçom de grau 33. Desde essa viagem à Terra Santa, em 1964, Paulo VI começou a usar o epod, um colar que o pontífice
judeu Caifás ostentava quando condenou Jesus Cristo à morte, porque se declarou Filho de Deus. O epode, desse modo, assume o significado de negação da divindade de Jesus Cristo. Em 13 de novembro de 1964, Paulo VI depõe no altar a tiara, tríplice coroa, símbolo dos poderes do Papa, renunciando a ela definitivamente. Além disso, dará o seu báculo e o seu anel ao budista birmanês e maçom U Thant, secretário-geral da ONU. Em 7 de dezembro de 1965, na conclusão do Vaticano II, disse na homilia: a religião de Deus que se fez homem encontrou-se com a religião, porque é uma do homem que se faz Deus. É de observar que a religião do homem que faz Deus é a religião da autodivinação do homem, da maçonaria. Mas o homem que se faz Deus, no entanto, comete o pecado de Lucifer e segue o conselho da serpente bíblica: sereis como deuses. Isto não é senão o pensamento herético, teólogo, Teilhard de Chardin, sectário maçom da ordem martinista e considerado a alma do Vaticano II. Nada se admira, então, se na comissão diretiva para uma Bíblia de concórdia, Paulo VI quis também o grão-mestre do Grande Oriente da Itália, professor Giordano Gamberini, um dos fundadores e bispo da Igreja Agnóstica Italiana, que é a igreja satanista fundada na França em 1888. Em 23 de março de 1966, Paulo VI coloca no dedo do Dr. Hansen Laico, o maçom, o seu novo anel conciliar, e depois, juntamente com ele, dá a bênção aos presentes. Em 3 de junho de 1971, Papa Paulo VI recebe, em audiência pública no Vaticano, membros da loja maçônica da Bunai Brit, a mais poderosa loja maçônica reservada aos judeus, aos quais Paulo VI chamou meus caros amigos. Em 29 de novembro, a Conferência dos Bispos Católicos e a Liga Antidifamação da Bunai Brit anunciaram a formação de um grupo comum de trabalho destinado a examinar os problemas relativos à fé dos judeus e dos católicos. Uma carta ao grão-mestre Gamberini, Rosário Expósito escreve que uma série de decisões de Paulo VI são uma indiscriminada abertura para a maçonaria. O grande comendador supremo do Conselho da Maçonaria do México, Carlos Vázquez Rangel, revelou que Ângelo Roncalli fora iniciado na maçonaria em Paris, e que de fato estava em Paris quando os não iniciados, Ângelo Roncalli e Giovanni Montini, foram iniciados no mesmo dia, nos augustos Ministérios da Fraternidade. Por isso, não é estranho que muita coisa que foi realizada no Concílio Vaticano II por João XXIII fosse baseada em princípios e postulados maçônicos, como pode-se ver no processo número 832, de 12 de outubro. Mas
façam com que sejam cardeais, bispos, pois alguns dos nossos filhos, de modo que destruam a Igreja Católica. De várias partes e muitas vezes de maneiras objetiva, por vezes violenta, ensinou também Paulo VI, segundo Péritos da heraldita e nobreza, né? Seria descendente de judeus convertidos. Em várias fontes citamos aqui que na Lumière, Leon de Poncius, Cristianes e etc. E sempre teve boas relações com francos maçons em ambientes judaicos. Pode ver-se a documentação sobre o pensamento e a obra maçônica. Paulo VI, o padre Simão e Gerard de Lariès, mas também com tudo isso não se pode ignorar, além disso, que a eleição ao papado do cardeal Montini foi devido à intervenção da alta maçonaria judaica. É um documento escrito pelo príncipe Scortesco, primo irmão do príncipe Borghese, presidente do conclave que elegeu Montini a Supremo Pontífice. Nele contém a seguinte informação sobre o conclave de 21 de junho de 1963. Que durante o conclave saiu um cardeal da Capela Sistina para se encontrar com representantes da B'nai B'rith e anunciou-lhes a eleição do cardeal Tiri. Responderam dizendo que as perseguições contra a igreja seriam imediatamente retomadas, regressando ao conclave, fez eleger Montini. Mas a beata estigmatizada Ana Catarina tinha já visto descrito esta autodestruição na igreja nas suas visões. O Vaticano II era composto também por liberais e modernistas que, todavia, simulavam a sua pertença ideológica à maçonaria. Por exemplo, o maçom cardeal Linear, que, provocando a rejeição da discussão dos esquemas preparados pelo Santo Ofício, queridos por João XXIII, transformou o Vaticano II numa torre de Babel do tipo maçônico. Aqui chegamos à hipótese da invasão maçônica do Vaticano. Já não é uma simples hipótese, mas uma realidade que lança a luz sobre o modernismo de Paulo VI, sobre o seu deixar andar a demolição da igreja, sobre o seu encarniçamento na descrição dos estados católicos e de uma destruição sobre a sua abertura ao leste e o seu comportamento ideológico ainda antes do seu discurso à ONU, um dos mais altos lugares da maçonaria. Recordemos a sua falta de oposição ao projeto do seu amigo Monsenhor Stechegari, presidente da Conferência Episcopal Francesa e bispo de Marselha, quando quis dotar o santuário de Nossa Senhora da Guarda com uma capela para os budistas e outra para os muçulmanos. Esta era uma intenção tipicamente maçônica. Tudo isso explica os altares voltados para o povo, com a comunhão na mão, o fim da missa tradicional, os catecismos heréticos para corromper a fé e etc.
que nos fazem lembrar a advertência de Nossa Senhora em La Salette: Roma perderá a fé e tornará-se a sede do anticristo. E a Senhora em Fátima, quando disse: o Satanás conseguirá introduzir-se até ao cimó da igreja. Neste ponto já ninguém se pode espantar. Com a veracidade da lista, a lista Pacorelli, que contém 121 nomes de altos prelados inscritos na maçonaria. Nota-se que, pelo menos os principais e mais chegados e poderosos eram colaboradores de Paulo VI. O Hermenegildo Benedetti, já grande orador do Grande Oriente na Itália. Mas o Monsenhor Pasquale Maquet foi seu secretário pessoal em 1967 a 1978, seu próximo desde 1954. Pois bem, também o seu nome está incluído na lista Pacorelli, com os dados: inscrição de 23/4 de 1958, matrícula 5463/2. Nome de código MAPA. O cardeal João Vilotti foi muitos anos secretário de Estado do Papa Paulo VI, a seguir o Papa João Paulo I e depois a João Paulo II, até a sua morte em 1979. O general Leconte, dos serviços secretos franceses, e oficial Masmaia afirmaram explicitamente que o cardeal Vilotti era maçom e que os seus pais eram ambos maçons da loja Rosa e Cruz. Eis os seus dados de inscrição: matrícula 041/3, nome do código Gianni. Em 20 de outubro de 1985, o cardeal Cassaroli, por ocasião das celebrações do 40º aniversário da ONU, fez na igreja de São Patrício de Nova York uma homilia de grande fôlego, cujo conteúdo atesta que a concordância entre a igreja e a maçonaria podia ser considerada de fato adquirida. Bem, na continuação, falando dos irmãos ao seminário, em 17 de junho de 81, dizia-se do Monsenhor Betazzi, o Monsenhor Cassaroli, fique bem claro, não eram falatórios de corredor, eram informações reservadas que nos seria trocadas. Nós, do vértice da maçonaria italiana, que o cardeal Cassaroli fosse maçom, admitiu também o Papa João Paulo II, porque de fato em 15 de outubro de 1984 veio ver um arcebispo colaborador chegado do Papa com o seu secretário e disse ter dado a nova concordata, no qual o primeiro indicado era exatamente o cardeal Cassaroli. O arcebispo disse que quem, depois de ter notado ao Papa que o artigo evidenciava a presença do cardeal Cassaroli na lista maçônica,
João Paulo II, batendo 3 vezes o punho na mesa, exclamou: já sei, já sei. Os seus dados são inscrição em 28 de 9 de 1969, matrícula 41076, o nome de código é casa. Vejam, o cardeal Ugo Poletti foi vigário de Roma, nessa qualidade representante de Paulo VI no governo da Diocese de Roma. Seus dados da inscrição também eram matriculados com o código de UPO. O cardeal Sebastiano Baggio foi prefeito da Congregação dos Bispos e, desse modo, propunha a nomeação de novos bispos. Não obstante a acusação pendente de pertencer à seita maçônica, pelo que podia inundar as dioceses de todo o mundo, com inscritos nas lojas ou como filomações, os seus dados são a inscrição e a matrícula 85, 26 e 40, com o nome de código de Seba. O cardeal Joseph Schwanz foi um dos grandes eleitores de Paulo VI. Schwanz participou numa espécie de pré-conclave, reunido na vila da Gotofarra, no Umberto Ortolani, famoso membro na loja P2 de Lício Gelli. O Andreotti, no seu livro, falando daquela reunião, dizia-se que o bispo Annibale Bugnini foi afastado por João XXIII, onde ensinava, mas para Paulo VI, e o chamou para lhe confiar a reforma litúrgica, nomeando o primeiro secretário da Concílio ad Asequendam e da Sacra Liturgia, e depois o secretário da congregação. Mas ocorreu o pior. No entanto, quando um cardeal apresentou a Paulo VI a prova da pertença do Monsenhor Bugnini à maçonaria, Paulo VI foi obrigado a afastá-lo de Roma, enviando como pronúncio para Teherã, no Irã. Mas foi o arcebispo de Viena, o cardeal Franz Koenig, de Viena, que teve 2 processos civis, sendo ambos reconhecidos em sua pretensão à maçonaria. Aparece num processo contra o professor católico escrito, o qual provou a filiação na loja maçônica do cardeal Koenig. Também o histórico membro da maçonaria, o professor Aldo Mola, indicou Koenig como pertencente à maçonaria. E é bom lembrar que no concílio foi o cardeal Koenig que recomendou aos padres conciliar tomar finalmente em consideração a ideia de cunho maçônico de Teilhard de Chardin sobre o evolucionismo. Figura como maçom em várias listas, como em Troibo, de junho de 1976, e no seminário italiano. Foi iniciado na maçonaria em Cambrai, em 1912 e 1924. Foi elevado ao grau 33 no rito escocês antigo e aceite. Conta-se que, no tempo em que frequentava a loja, encontrava o cardeal Lineati. É bem compreensível que, então, aquele cardeal maçom no tenha exclamado, humanamente falando, a igreja está perdida.
O bispo Paulo Marcinkus foi presidente do Instituto de Obras da região IOR, implicado em obscuras vicissitudes financeiras e em estreitíssima colaboração com a máfia e a maçonaria. A seus dados vem a inscrição, a matrícula e o código de Lemarpa. Como final, quase a confirmar de modo autorizado a filiação de Paulo VI à maçonaria. Podemos citar aqui no jornal maçônico italiano, a revista maçônica de 5 de julho, que publicou um tributo a Paulo VI, que continha, para muita gente, a morte de Paulo VI e a morte de um Papa, evento providencialmente raro, mas que acontece. Ainda à distância de anos, de decênios, para nós é a morte daquele que pôs fim à condenação de Clemente XII e dos seus sucessores. Pela primeira vez na história da maçonaria moderna, o chefe da maioria da religião do Ocidente não morre em hostilidade com os franco-maçons. E pela primeira vez na história, os franco-maçons podem render homenagem à sepultura de um Papa. Paulo VI, sem ambiguidade nem contradições. Perante esta dramática situação da Igreja, as surpresas dos fiéis devem-se principalmente ao fato de ignorarem a existência de 586 documentos eclesiásticos que condenam a seita satânica da maçonaria, emitidos durante 260 anos, desde 1798 até hoje. Ademais, ignoram o plano maçônico denunciado pelo Papa Leão XIII na sua encíclica Humani Generis. Isto é, o supremo objetivo dos franco-maçons é este: destruir de cima a baixo toda a ordem religiosa e social que foi criada pelo cristianismo e baseando-se nos fundamentos e normas do moralismo, e refazê-la totalmente.